Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí continuar nossa série de entrevistas que direciona você que está pesquisando algum assunto novo para entrar no mercado, para mudar de mercado e assim por diante. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui no nosso programa o professor e pesquisador, Jorge Cury Neto, que é formado em Comunicação Social, jornalismo. É um prazer tê-lo aqui. O privilégio é meu caro Aquiles Júnior. Uma saudação a você, meu caro telespectador, de estar aqui compartilhando este tema que tem sido bastante importante para a reflexão de muita gente. O tema, especificamente, anote, Voice Design. Tenho certeza que para você isso é novidade. Durante toda a entrevista vai aparecer o tema embaixo da tela para você anotar, os contatos do entrevistado, os contatos desse programa, Twitter, e-mail, o próprio site, assim por diante. Então, fique bem tranquilo que o tema Voice Design, que já apareceu desde o início para você, será pautado nesses 30 minutos e nós vamos tirar as dúvidas sobre o que é o Voice Design. E vamos começar com essa pergunta, professor. Voice Design, o que é, qual é a função, onde nós podemos utilizar essa tecnologia? Inicialmente, Aquiles, telespectador, usamos essa expressão para denominar esta nova área do conhecimento voltada à comunicação, na língua inglesa, Voice Design, pela universalidade do tema, por ser um tema abrangente em todo o mundo. Por isso, Voice Design. E o Voice Design a gente pode compreender de forma simples como o design da voz, o desenho da voz, a modelagem da voz. Podemos entender também como o projeto da voz, que é uma tradução mais literal do inglês para o português. A voz consciência, a voz consciente, a voz pensante, a voz interpessoal, intrapessoal. Voice Design, portanto, é uma nova área do conhecimento que foi institucionalizada num Congresso Internacional de Educação à Distância em setembro de 2013 em Salvador. Lá a gente teve o privilégio de apresentar naquele congresso o Voice Design e até fomos alvo de um prêmio, de um projeto multimídia que foi premiado num concurso da Adobe. E de lá para cá, até para minha surpresa, confesso, Aquiles, o Voice Design foi tomando a atenção de muita gente importante. Por quê? Porque a voz é um elemento centralíssimo na vida humana. A voz é aquilo que manifesta a pessoa. Tanto que a palavra pessoa, na raiz grega, ela significa por meio do som. Então a pessoa é manifestada por meio do som que ela emite. A intensidade e abrangência do Voice Design, ela inclusive nos transcende. Tanto que no Evangelho de João está escrito que no princípio era o Logos, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada se fez. Uma visão mais grega, a palavra central na vida grega é a palavra logos. A palavra logos, numa das definições dela, significa a explosão, portanto um som, primeira, da ordem e da beleza. E numa terceira significação, podemos compreender a teoria do Big Bang, que foi aquela explosão primeira que originou todo o universo. Então a voz está muito ligada a aspectos mais íntimos do ser. Ela é centralíssima. E esse estudo veio a fazer com que as pessoas interessadas viessem a fazer uma reflexão não sobre a voz propriamente dita diretamente. Nós trabalhamos essa voz como a última instância do processo comunicacional, mas especialmente do design da voz, o que vem antes da voz. É todo o aspecto de introspecção, de internalização, de reflexão sobre o uso da voz para fins comunicacionais, ou para fins educacionais, ou para fins relacionais. Então nós podemos dizer que cada ser humano possui um design de voz, está correto? Cada ser humano, na sua individualidade, pode e deve
compreender qual o design que para si fica mais adequado, potencializa a sua comunicação. O voice design não é uma fórmula pronta, não é uma técnica determinada que você vai segui-la e vai se dar bem. O voice design é um conjunto de conhecimentos, porque ele tem uma abordagem multidisciplinar envolvendo antropologia, filosofia, especialmente a grega, linguística, neurolinguística, acústica, hipnose ericksoniana, psicanálise, storytelling, um conjunto grande que chega a 26 áreas científicas para que o indivíduo se entenda como um ser comunicacional a partir da sua própria individualidade. Portanto, é certo dizer que cada um tem o seu design por causa da sua individualidade. E, efetivamente, Jorge, como que nós podemos utilizar o voice design para o nosso dia a dia, para o ensino à distância, para o nosso trabalho? Como é que funciona essa tua consultoria, esse teu trabalho? Como é que funciona o voice design no dia a dia profissional, por exemplo? Bem, de uma forma um pouco mais prática, a gente acabou elaborando uma metodologia que é uma das alternativas de metodologias propostas para o voice design, que faz com que o aprendiz, o participante de uma atividade, de um treinamento online ou presencial ou semipresencial, ele comece a compreender-se melhor dentro daquele contexto e potencialize a sua comunicação. Então, de uma forma prática, a metodologia compreende o seguinte: um primeiro momento, por exemplo, para a prática da docência, tanto para o educador presencial quanto para quem trabalha em educação à distância, que na verdade tudo vem fazer parte do guarda-chuva educação. Sendo presencial à distância, são apenas modalidades que têm características próprias, mas tudo vem ser educação. Então, um primeiro princípio que contém essa metodologia, que a gente tirou do estudo da antropologia, que foi esse estudo, ele teve o seguinte objetivo: entender como que um conhecimento lá do princípio da humanidade, como que esse conhecimento chegou até nós por meio da tradição oral, porque não havia escrita. A escrita é um fenômeno relativamente recente, e mais a escrita, que é a impressão, né, que a partir de Gutenberg é ainda mais recente ainda. Como que um conhecimento lá do passado chegou até hoje, preservando a sua originalidade. Então, esse estudo que a gente fez. Como que isso aí foi feito? Por exemplo, as escrituras sagradas, né, a Bíblia e outros tantos escritos por aí, como é que eles chegaram até os dias de hoje? Então, isso foi compreendido, isso faz parte da metodologia que o voice design apresenta como uma das alternativas. Então, um primeiro passo para você se comunicar, especialmente, vamos dizer, numa intervenção do ensino à distância, é você apanhar o seu conteúdo, fazer uma reflexão sobre o seu conteúdo, separando o que é essencial, onde estão as expressões-chave desse conteúdo, e trabalhar esse conteúdo de maneira versiculada ou de maneira fraseada, elaborando frases de preferência curtas e de preferência na ordem direta. Então você faz um conjunto de frases para você expressar aquele conhecimento, se transmitir aquela mensagem que você pretende. Esse fraseamento é fundamental porque você vai trabalhar com a medida da captação, da capacidade de retenção do teu interlocutor, do teu ouvinte. Muitas vezes a gente fala demasiadamente e você esquece que existe um limite de processamento do teu ouvinte. Então aquelas palavras acabam não tendo a repercussão desejada. Então o fraseamento do conteúdo é importante. Depois desse fraseamento feito, num processo de roteirização desse conteúdo, você vai, inclusive, perceber que você vai falar coisas muito importantes e de maneira sumarizada, aproveitando muito bem o tempo de atenção do teu ouvinte, que é importante, ou do teu leitor. E aí você vai procurar fazer um processo de melodização na sequência das frases. Então é semelhante a quem compõe música e letra. Você vai compor a tua letra, você vai compor uma musicalidade no processo da sequência dessas frases, dessas sentenças, porque a musicalidade
é que vai fazer a conexão e a viabilização do processo de memorização do que você está dizendo. Então, um dos aspectos principais do voice design é fazer com que o indivíduo comece a ouvir, e isso o voice design preconiza como uma ampliação da dimensão da comunicação humana, a partir dos sons emitidos, e fazer com que as palavras venham na carona do som. Como você, semelhantemente, ouve uma música, você está atento à melodia e a letra vem na própria carona daquela música. Quase de maneira implícita, assim, na verdade. Como se fosse, para quem está assistindo agora, imagino que se nós pegarmos uma música, tem o refrão da música. Então, esse refrão, muitas vezes, nós gravamos mais facilmente, né? Aguinha Pocotó, esses refrões, essas músicas chamadas músicas chicletes. Então, seria mais ou menos isso, como se você pegasse um texto e escolhesse ali as frases ou palavras-chave e montasse uma estrutura para assimilar a conectividade disso na cabeça das pessoas. Exatamente isso, muito bem explicado, professor. Então, assim, esse é um primeiro passo. Depois você tem a tarefa de memorizar esse conteúdo. Você não vai mais ter contato com o roteiro escrito. Você vai memorizar esse conteúdo como professor. E é bem simples o processo de memorização. Você memoriza uma primeira frase, depois memoriza a primeira com a segunda, depois a primeira, a segunda e a terceira, assim por diante. Até que você memorize por completo aquele conteúdo. É claro que tem que ser um conteúdo homeopático para um fim bem específico. Até que essa técnica de memorização eu ouvi de Juca de Oliveira, do ator, né? Que é Irene Ravache que o ensinou assim. E que ele também tinha essa dificuldade mesmo como ator. Passando isso, você memorizando o conteúdo, você vai fazer daí um planejamento fonético. O que vem a ser o planejamento fonético? Você vai, primeiro, fazer várias leituras. A leitura do ambiente que você se encontra. Bom, eu estou aqui nesse estúdio, existe um ambiente, existe uma condição acústica. Então eu vou trabalhar com essa condição acústica, para que eu não sature demasiadamente a capacidade auditiva do meu ouvinte. Vou também fazer uma leitura sobre o meu receptor, o meu interlocutor ou meus interlocutores. Tentar entender da melhor forma possível como que aqueles indivíduos são e funcionam a partir de um processo perceptivo. Vou fazer o seguinte, eu vou aí oralizar aquela mensagem que foi memorizada, usando daí uma sequência de entonações, de ritmos, de amplitude, de volume, de velocidade, né? De métrica. Para que a absorção da informação seja a melhor possível, não se perca nada. Exatamente isso. Então eu vou prestar atenção em todos esses elementos. Eu vou me enxergar também, como somos, né, um aparato fonador, né? Um pouquinho sofisticada essa expressão, mas ela é conhecida em certo... Aparato fonador, eu gostei. Nós somos um aparato fonador. Então eu vou me enxergar como eu fosse um instrumento musical. Por exemplo, quando eu falo assim, eu penso que eu sou um saxofone. Então, tal qual um instrumento musical, eu vou oralizar a minha mensagem já planejada, com as entonações, os ritmos, velocidades, volumes e principalmente, é um segredo para você guardar, meu caro telespectador, as pausas estratégicas. Porque a comunicação não se dá durante a transmissão do conteúdo oral, mas no momento da pausa. O momento da pausa é o momento que o interlocutor tem a oportunidade de reter, de assimilar o conteúdo. Bacana. Então, é importante que se dê pausas estratégicas, que é um princípio da música. Se você tirar as pausas das músicas, você vai ser um ruído ensurdecedor, um ruído incomodativo, né? Mas assim também você aplicando as pausas estratégicas. E não ter medo de pausas longas. Então, você fica com aquela pausa longa, fica com receio da impressão que há um certo perturbação no processo. Mas não ter medo de pausas longas. Deixar a pausa falar, porque a comunicação, ela se estabelece na pausa. Além disso, é necessário que você seja homeopático no teu conteúdo.
Em comunicação tem uma máxima, né, que menos é mais. Na área do ensino, o pouco é muito. Então, essa regra é de ouro também. Você ser homeopático, transmitir pouco. Por quê? Porque você precisa monitorar a memória de trabalho do teu receptor, que é um elemento do design instrucional, mas trazendo para cá, para essa realidade. A memória de trabalho. A memória de trabalho do receptor é aquela memória que é limitada, essa que nós estamos usando agora. Uhum. A gente retém o mais recente e logo esquece o que foi dito. Então, para isso, você precisa controlar a quantidade de informação e para potencializar o processo junto ao teu ouvinte, né, ao teu interlocutor, para que ele capte aquele número de informações mais limitadas e haja espaço nessa memória para o processamento. Se você utilizar todo o espaço para a informação, você não deu espaço para o processamento. Então logo ele vai esquecer. Vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Assim não, assim você vai permitir que ele processe. Ele processando esse conteúdo dito, esse conteúdo vai para a memória de longo prazo, que daí sim uma memória robusta, uma memória completa, praticamente ilimitada. E é importante que nesta ação de você como educador, como comunicador, como líder, né, você faça isso de tal forma, utilizando espectros de frequência, o alfa, o beta, o teta, né, mas frequências afetivas, para que você mexa com a afetividade do teu ouvinte. Para quê? Para que aquela mensagem que foi armazenada na memória de longo prazo, ela venha de tal maneira suficiente que motive o teu ouvinte, leve-o pelo menos a motivar-se a ter uma experiência com aquela mensagem. E tendo a experiência com a mensagem, gera o objetivo final, que é o aprendizado. Muito bem. Bom, nesse primeiro bloco nós falamos sobre o que é o Voice Design. Lembrando que a todo momento aparece para você o site, os contatos, então dúvidas posteriores fiquem à vontade. Voltamos em seguida para falar um pouquinho mais sobre essa questão da frequência e alguns exemplos de utilização do Voice Design. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado
e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então para o segundo momento, o segundo bloco, né, do nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles. Vamos continuar aí falando sobre Voice Design. Eu tenho certeza que você já está super curioso, já começou a procurar aí no Google, está procurando informações sobre o site do professor Jorge Cury Neto, sobre o pesquisador e jornalista Jorge Cury Neto, que trabalha com isso. Eu tenho certeza que instigou em você uma área de interesse bem interessante, que para muitos, né, desconheciam até a existência desse estudo, desse tipo de consultoria. Professor, dando sequência, no primeiro bloco o professor falou das frequências, frequência alfa, beta, só para que fique assim bem claro para aquelas pessoas, até mesmo eu tenho essa curiosidade, como é que funciona essa classificação e como nós podemos aplicar o Voice Design no mercado. Como ele é aplicado, por exemplo, na educação à distância? São exemplos de situações específicas ou algum exemplo que o professor vivenciou no seu dia a dia de consultoria, alguma coisa que tenha acontecido. Então, primeiro, eu preciso saber sobre as frequências, depois as aplicações. Bem, a voz emite um som. O som é uma onda física, né? É uma vibração de natureza mecânica. Portanto, o som que a voz emite, ela tem um fenômeno chamado audiotátil, ou seja, o som que eu emito, ele atinge o meu receptor, você que está me assistindo, o professor Aquiles Júnior, de uma maneira tátil. Eu toco em você por meio do som que eu emito, por essa característica que é a vibração física de natureza mecânica. Esse som ele é recepcionado pelo sistema auditivo, pelo ouvido externo, médio, interno, passa pela cóclea e vai lá na medula central. Na medula central, ele mexe com todo o corpo. Então, o som ele tem um sentido tempo-espacial. Então, ele mexe com todo o corpo por completo. E vai para a área auditiva do cérebro, que, por sua vez, copia, ou seja, tecnicamente, mimetiza aquele som, gerando o significado, abrindo as várias milhares e milhões de janelas que compreendem a cognição. Então, as frequências, elas têm uma influência muito grande, porque como a comunicação humana basicamente é por meio do som, existem outras, mas para você transmitir algo inteligível é o som, assim como também é no mundo animal, as frequências elas têm o papel de mexer com o seu interlocutor de formas diversas. Por exemplo, o espectro de frequência com predominância no alfa, ela gera no interlocutor um sentido de relaxamento. Olá, meu amigo. Então, nós estamos dizendo que o Voice Design é uma ciência que visa fazer você ter uma reflexão sobre a profundidade da comunicação humana. Então, essa frequência alfa, ela gera no interlocutor relaxamento, dependendo da intensidade com que ela é colocada. Conforme a intensidade, ela pode até paralisar o interlocutor, ela pode relaxar demasiadamente o interlocutor, tem aí os níveis de intensidade. Por exemplo, a frequência, que na verdade o que existem são espectros de frequência, com predominância específica, mas quando a predominância é beta, ela mexe com a cognição, então eu faço picos sonoros para mexer com a cognição do meu interlocutor, para que ele tenha uma atenção a mais, para que ele preste atenção naquilo que eu estou falando. E assim também as demais frequências, beta, teta, cada uma tem uma função específica. Então, os sons é que dão o sentido e muitas vezes a movimentação do nosso corpo por completo. Por isso que o Voice Design não aplica-se só para aqueles que são normais. Até os surdos mudos têm aplicação, porque o surdo mudo, apesar de não ouvir o som, o corpo sente a vibração que o som emite. Basicamente é isso. E
Entendido essa questão da frequência. Tem até, muitas vezes nos filmes a gente observa, né, aquele apito para falar com os cães, aquela questão da frequência canina e tal, já deu para ter uma noção bem legal. Aí a utilização do voice design, a aplicação efetiva. O senhor poderia dar um exemplo de aplicação efetiva desse voice design? O voice design, de uma forma geral, ele tem uma aplicação extremamente abrangente. Ele se aplica dentro de um contexto pessoal, familiar, né? Como também nas áreas corporativas em geral, na área educacional, né? Tem N aplicações. A nossa experiência com o Voice Design, como ele nasceu num Congresso Internacional de Educação à Distância em setembro de 2013 em Salvador, ele nasceu lá e a partir dali ele teve um crescimento muito grande, com vários profissionais interessando-se por essa pesquisa. A gente teve um estudo um pouco mais aprofundado para a aplicação junto à área educacional, tanto da educação presencial como em especial para a educação à distância. Por exemplo, na aplicação do IAD, como que o Voice Design pode ser interessante? Porque a voz daquele que está conduzindo um processo de transmissão de conhecimento, é preciso que ela tenha toda uma modelagem, né? Ela precisa ser trabalhada, prestando atenção na velocidade, no volume, na amplitude, nas pausas, como já dissemos. Então, isso vai fazer com que o receptor tenha um aproveitamento melhor dessa mensagem. Então, a aplicação no IAD, em convergência e de uma forma sincronizada com os elementos gráficos disponíveis na produção dos materiais em AD, por exemplo, em sala de aula, né? No presencial, o professor não só cuide da maneira com que ele está expressando a sua fala, mas principalmente preste atenção no receptor, em como esse receptor está captando aquela mensagem e, especialmente, o professor precisa começar a aprender a ouvir o seu aluno. Esse é um segredo muito importante e é uma dedicação que o Voice Design tem. São dois aspectos: a você entender a estrutura discursiva da mensagem e você também ganhar a habilidade de ouvir, que é o aspecto morfológico que descrevemos há pouco, e do escutar, que é um pouquinho mais aprofundado, porque o escutar significa uma relação mais empática, ou seja, você entender como que aquele interlocutor que está falando, ele funciona como pessoa. Então, assim por diante. Também na área de liderança, para líderes. Então, em cada área de aplicação tem uma ênfase específica. Para a liderança, por exemplo, a ênfase principal é a capacidade de ouvir e escutar. O líder, ele precisa muito ouvir e escutar. Numa experiência que tivemos com um grupo de professores da Uninter, o que ficou assim no final de 12 horas de ministração para eles é que eles gostaram de aprender a ouvir-se e a ouvir. Essa foi a principal lição, porque basicamente o aprendizado do falante, e o falante só se torna assertivo e competente na sua fala depois de ele cumprir uma boa tarefa de ouvir. Então, o ouvir é o segredo principal, é o começo do processo de aprendizagem, de qualificação e de ampliação da dimensão da comunicação. A partir do ouvir, a fala ela passa a ser assertiva. Então, diferentemente de outras áreas que ensinam o indivíduo a ter habilidade na fala, o Voice Design ensina a ter consciência plena desta fala e especialmente do processo de ouvir e escutar para, sim, ter uma fala assertiva. Outras áreas, por exemplo, a área, por exemplo, de negociação, né? Como que você pode utilizar instrumentos, utilizando-se da voz para potencializar a negociação. Normalmente tem vendedor que acha que a virtude dele é ser falante, e não é. É ser ouvinte para que ele entenda como o outro funciona. Até me surpreendeu, recebi recentemente a visita da atriz Gabriela Duarte em meu estúdio, filha da Regina Duarte, e conversamos durante 2 horas e 40, o que foi um privilégio, e para minha surpresa, ela nos encomendou uma capacitação para atores, que era uma área que eu não havia imaginado uma aplicação, e também teve uma aplicação para esta área. Nós estamos nos organizando para fazer essa capacitação. Então,
O voice design é a recuperação da nossa comunicação humana, no momento que as pessoas estão achando que estão se comunicando por meio da escrita. Aliás, professor, a escrita tem uma função muito específica na humanidade. A escrita tem a função de documentação e de registro. A escrita não é, num primeiro momento, própria para a comunicação. A comunicação da escrita só se dá no processo da leitura. Então é o leitor que vai gerar comunicação naquele documento, naquele registro. E ele que vai gerar comunicação. E daí a voz é do leitor, e a interpretação emocional é do leitor. Enquanto que na fala é o emissor que está falando e a emoção é do emissor que está sendo transmitida. Então esse é um aspecto importante. Então tem uma aplicação múltipla, me coloco à disposição de você, telespectador. Você pode se comunicar comigo com toda a tranquilidade, eu passo o dia inteiro conversando, essa é a minha atividade hoje profissional, e estou sempre aberto, porque o voice design não é algo que pertence a alguém, jamais. O voice design é algo que foi criado para que a sociedade mundial usufrua, e também venha contribuir de uma forma aberta com os seus ensinamentos, com a sua experiência, e venha levar também conhecimento desta área da comunicação, do voice design. Poxa, uma aula. Eu já quero deixar pré-agendado minha participação no próxima capacitação. Será um privilégio, professor. Inclusive, como coordenador de marketing do grupo Uninter, né? É importante também, o marketing tem muito a ver com isso, ele tem uma ciência muito amadurecida. Comunicação, né? E que pode gerar, porque afinal de contas não podemos esquecer, nós somos seres humanos e devemos recuperar a nossa humanidade. Infelizmente, hoje, o processo de desumanização tem sido crescente e nós não podemos deixar isso por barato. Nós precisamos resistir e investir em nossa humanidade. Ok. Bom, professor, obrigado pela participação. Obrigado, meu. Finalizamos, então, mais um episódio, né, de Tendência e Mercado. Nos encontramos na próxima edição. Fique com Deus. Até mais.